E aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma coisa diferente, certo? Por conta das revisões, né? A gente está na semana de prova e vai ter as revisões. Então eu vou fazer o seguinte, no final do vídeo eu vou soltar para vocês os slides, certo? Com os gabaritos das questões da atividade. Né? A gente já tinha feito o calendário, nosso calendário de atividades, e dia 24 tinha a página de 234 a página 236 do livro de português e 107 a 109 do livro de gramática. Então no final do vídeo eu vou soltar aqui só os slides para vocês, certo? E depois vão até o livro e corrigem, tá bom? Certo? Mas vamos lá, a gente vai começar aqui a nossa revisão. Essa daqui é o começo da nossa revisão, que é pronomes, ok? Lembrando, pessoal, que o pronome, ele é o quê? Ele vai substituir o nome, certo? Ele vai substituir o nome. Essa daí é a definição do que é pronome, ó. É a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou mesmo situando-o no espaço e no tempo, certo? Então o que acontece? Nós temos aí, ó, os pronomes podem ser o que? Eles podem ser substantivos, são aqueles que tomam o lugar do substantivo, certo? Exemplo, ela. Ela era a mais animada da festa. Ela aí está substituindo o nome de alguém, o substantivo do nome próprio de alguém. Então é ela, né? Vamos dizer que se fosse Maria. Maria era a mais animada da festa. Então ela vai substituir quem? Vai substituir Maria. Beleza? Nós temos aí, ó, adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo, certo? Minha bicicleta quebrou. Minha aí vai ser o que? Vai ser um pronome possessivo, certo? Então, nós temos esses apanhados aí, certo? Classificação dos pronomes, pessoal. Os pronomes, eles são o seguinte, ó. Nós temos aí 6 tipos de pronome, certo? 6 classificações do pronome. O pronome pode ser o que? Ele pode ser pessoal, certo? Ele pode ser possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo e indefinido, certo? Desses 6, a gente só vai aprender por enquanto 5 deles, certo? Nós não vamos aí ver o relativo. Quando chegar na hora do relativo, a gente vai passar para frente, porque o relativo vocês precisam de um outro conteúdo e você geralmente vê o relativo no 7º ano, beleza? Aí a gente vê de novo os pronomes e vê o relativo mais aprofundado, certo? Então aqui a gente não vai ver o que? Nós não veremos o pronome relativo, tranquilo? O relativo a gente vai pular. Vamos lá, ó. Pronomes pessoais, certo? Desculpa. Os pronomes pessoais é aqueles que indicam a pessoa do discurso, divide-se em retos e oblíquos. Lembrando que os retos e oblíquos são aquele eu, tu, nós, vós, eles são os retos. Né? Os oblíquos, o, a, certo? São os oblíquos, né? Que, lhe, por aí vai, certo? Vamos lá. A gente tem aí, ó, função dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, os pronomes pessoais, como a gente já viu, é reto e oblíquo. A função da oração ele vai ser o quê? Sujeito e complemento, ok? Ah, professor, o que é direto e indireto? Não precisa saber ainda o que é direto e indireto, porque nós só vamos ver isso daí só no 7º ano. Por enquanto a gente só precisa saber que ele é o quê? Que os retos sempre são sujeito, certo? E os oblíquos vão ser complemento. Somente isso. Beleza? Exemplo aí, ó. Nós, certo? Pronome reto é sujeito. Né? Ela, pronome oblíquo, certo? É indireto, certo? Pronome oblíquo, só vai servir o oblíquo para nós. Então, nós acordamos com ela, certo? Nós acordamos com ela. Desculpa, nós concordamos com ela, beleza? Vamos lá. Pronomes pessoais, como eu tinha dito aí, a gente tem aí, ó, a divisãozinha, certo? Número, singular, plural. Pessoa, primeira, segunda, né? E primeira, segunda do plural. Primeira, segunda do singular e primeira, segunda do plural. Ok? Nós vamos ter os pronomes oblíquos aí. Os pronomes oblíquos. Mi, ti, a, o, li, si. Nos, vos, as, os, li, si. Os tônicos. Mi,
comigo, ti contigo, se, ele, ela, consigo, nós, conosco, vós, convosco, se, ele, elas e consigo. Beleza? Então nós temos aí esses daí, certo? Lembrando que elas e eles também a gente aparece no reto, no caso reto, certo? Então vai depender da posição da frase, tranquilo? Na oração. Vamos para frente, ó. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Se o pronome pessoal reto estiver posicionado, não será sujeito da oração. Olha, se liga aí, ó. Selecionei a ele, né? Desculpa. Lecionei a ele o conteúdo de ortografia, certo? Ele, pronome pessoal oblíquo, certo? E a observação aí, ó. Os pronomes oblíquos atno, li e lis exercem uma função de objeto direto. Isso não funciona para nós ainda, objeto direto, ok? Mas eles exercem essa função. Vamos para frente, ó. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, exercem a função de objeto direto. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente, ó. Observação. É comum na língua falada o uso do pronome do caso reto quando sem preposição, como complemento. Exemplo aí, ó. Errado, certo? A parte errada, ó. Pegue ela, né? Examinou ele, vi ela, amo ela e etc, né? Essas partes aí são erradas. O correto é o que? Certo. Pegue-a, né? Examine-o, via, certo? E amo-a, ok? Né? Não amo ela, né? Amo ela não tá certo, tá errado, beleza? Vamos pra frente, pessoal. Unidos a verbos, os verbos em R, S e Z. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, fazem com que a forma verbal perca a consoante final do I, ok? Antes dela, né? Exemplo aí, ó. Exemplo, comprar, termina com R, né? Então, quando vem com o pronome oblíquo, fica comprá-la, certo? O R desaparece, fica comprá-la, né? Aparece sempre o Lzinho aí, ó. Ok? Quis, ó, termina com S, ó. Quando recebe o pronome, certo? Ele vai ficar o quê? Quilo, ok? Quis é quilo, certo? Quilo, sair, né? Quis sair, ok? Fez, né? Com a fela, certo? Fela, beleza? Ai, professor, é estranho. É estranho, mas é a forma correta. Tranquilo? Unidos a verbos terminados em M e ão. Os pronomes o, a, os, as recebem o N, certo? Então vamos aí, ó. Exemplo, compraram, mais os, compraram-nos, certo? Põe mais a, põe-na, beleza? Vamos pra frente, né? Nós temos aí o exercíciozinho aí, certo? O exercício só para vocês observarem, ó, né? Diz assim, ó. Aí vocês podem fazer isso daqui e enviar para mim que vai valer ponto, beleza? Então é um exercíciozinho que vai valer ponto. Você faz no caderno e envia para eu corrigir, certo? Observe e complete. Pegar ele é pegá-lo, certo? Pegamos ele, pegamo-lo, ok? Pegaram ela, pegaram-na, certo? Aí você vai fazer o mesmo, em fazer ele, vimos ela, né? Partir elas, né? Conhecer eles e assim por diante. Você vai fazer essa atividade e enviar para mim, que ela vai valer ponto extra na sua prova, beleza? Vamos para frente, ó. Beija eu, né? Tem a música aí da Marisa Monte que diz assim, ó, beija eu, seja eu, né? Deixe que eu seja eu e aceita que eu, aliás, aceita que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Amanheça anoiteça e amanheça eu, beija eu, beija eu, me beija. Deixa o que seja ser. Então beba e receba,
meu corpo no seu corpo. Eu no meu corpo, eu me deixo, anoiteça e amanheça. É até difícil falar, ok? Então vocês têm vários pronomes aí, certo? Vários pronomes, ok? E alguns como pronomes possessivos, no caso, meu, ok? Meu aí, pronome possessivo, seu, certo? Vamos pra frente, ó. Então todos os pronomes eu, tu irão funcionar sempre como sujeito, portanto serão necessariamente retos. Exemplo, não há desentendimento entre mim e meus amigos. Seja-me, beija-me, certo? Tranquilo? Então eles aí serão o quê? Serão sujeitos da oração. Vamos para frente. A expressão deve, a expressão para eu, né, deve sempre ser usada antes de um verbo, desde que eu esteja sujeito dele, né? Exemplo aí, ó, todos os livros são para eu ler, certo? Todos os livros são para eu ler, né? A expressão para mim será usada na maioria das vezes quando não estiver antes de um verbo no infinitivo. Lembra que o verbo no infinitivo é aqueles verbos terminados em R, beleza? Exemplo, para mim, os seus problemas têm fácil solução. Ok? Vamos para frente, ó. Esse daqui não interessa a nós, ok? Pronomes de tratamento, pessoal. Pronomes de tratamento vai dizer o seguinte, ó. O pronome de tratamento são aqueles que indicam um trato cortês ou informal. Sempre, né? Sempre concordo com o verbo na terceira pessoa, empregando a forma vossa, quando falamos com a pessoa ou escrevemos para ela. Vossa Alteza precisa descansar, ok? Empregamos a forma vossa quando falamos ou escrevemos com pessoas, certo? Sua Alteza retornará em breve, beleza, pessoal? Então, a gente vai utilizar quando falamos com a pessoa e outra quando falamos ou escrevemos sobre a pessoa. Vossa é quando você fala com alguém e sua é quando você fala de alguém ou escreve sobre alguém, beleza? A gente vai ter aí alguns pronomes de tratamento. Vocês têm isso daí no livro de vocês, ó. Você, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa senhoria, vossa eminência, vossa santidade, vossa alteza, vossa magnificência, vossa majestade e vossa reverendíssima, ok? Todos esses daí vocês têm no livro de vocês, beleza? Pronomes possessivos. Pronomes possessivos são facinho, pessoal. Nós temos singular e temos plural, ok? Temos plural. Nós temos os números aí, que é primeira, segunda e terceira pessoa, óbvio, né? Tanto do singular quanto do plural, ok? Então, o que são os pronomes possessivos? São aqueles que indicam a posse de algo, estabelecendo uma relação entre o possuidor e a coisa possuída, certo? Então, você vai utilizar o que, ó, para a primeira pessoa? Meu, minha, meus, minhas, ok? Né? No singular. No plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Na segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas, vossa, vós, vosso, vossas, vossos e vossas, ok? E na terceira pessoa, seu, sua, seus e sua, né? E no plural, né? No plural, seu, sua, seus, suas. Beleza? Tranquilão? Vamos pra frente, ó. Os pronomes possessivos, um exemplozinho aí, ó. Eu li o livro, né? Eles foram para sua casa, para suas casas, né? O pronome possessivo concorda em gênero e número com o objeto ou ser possuído, e em pessoa com possuidor, beleza? Então, eu li meu livro, certo? O livro é de quem? O livro é meu, certo? É uma posse, é meu o livro. Elas foram para suas casas. De quem eram as casas? As casas eram delas, beleza? Pra frente aí, ó, pessoal. Nós temos aí, ó. Há momentos em que o pronome possessivo não exprime a ideia de posse,
mas indica respeito, aproximação ou intimidade, né? Quando você diz assim, meu Senhor, permita-me ajudá-lo, certo? Então, desculpa, pessoal. Então, não está dizendo aí que o Senhor é seu. Você só está querendo ser respeitoso, meu Senhor, né? Minha senhora, né? Não que o Senhor ou a senhora seja seu, certo? Você está certo querendo ser gentil, beleza? Uma intimidade ou um respeito. Antes de pronome que indica parte do corpo, peça de vestuário é, faculdades de espírito. Não usa o pronome possessivo, né? Quebrei o braço. Não, você não vai dizer assim, quebrei meu braço. Beleza? Você não diz quebrei meu braço, você só diz quebrei o braço. Você não diz assim, ó, Pedro sujou a calça dele, né? Você não vai dizer assim, você vai dizer Pedro sujou a calça, certo? Porque já fica subentendido que a calça era dele. Ah, professor, mas ele sujou a calça de outra pessoa. Aí sim, você tem que dizer, ele sujou a calça do João, ele sujou a calça da Maria, certo? Pedi, né? Perdi os sentimentos e não perdi os meus sentimentos, ok? Então não se usa pronome possessivo, certo? Diante de quê? Diante de parte do corpo, vestuários ou faculdades de espírito, certo? Vamos lá, vamos para frente. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos também são facinho, certo? O pronome demonstrativo é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, ou seja, a pessoa que fala, né? Situando no tempo ou no espaço. São os seguintes, ó. Nós vamos ter também primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, né? Este, esta, esses, estas, isto. Beleza? Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tranquilo? Facinho, né? Vamos lá, vamos pra frente. Ó. O emprego dos pronomes demonstrativos, pessoal, né? Usamos os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, referente a coisa ou ser que esteja portando da segunda pessoa o ouvinte, certo? Ou seja, se você está com alguém e você está falando daquilo que está com a outra pessoa, é esse, essa, isso, ok? Esse, essa, isso. Esse caderno está na sua mesa, né? É meu, certo? Esse caderno que está na sua mesa é meu. Também empregamos esse, essa para mencionar algo já dito no discurso, certo? Exemplozinho aí, ó. Todos achamos que ele não havia se arrependido. Achavam isto porque ele não agia como o tal. Beleza? Vamos para frente, ó. Usamos este, esta, isso em referência a coisa ou ser que se encontre perto da primeira pessoa, ou seja, perto da pessoa que está falando. Né? Se você está segurando ou está próximo de você, você vai dizer meu, certo? Meu relógio, né? Ou este relógio. Este, nós entendemos que está perto de você. Esta gravata está perto de você. Isto que estou usando, certo? Está perto de você. Beleza? Beleza? Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Sempre que eu vejo esta carta, lembro-me de você. Né? A carta está perto da pessoa que está falando. Ok? Também empregamos este e esta e isto no discurso para mencionar coisas que ainda não foram ditas. Ok? Só posso dizer isto. Odeio você. Né? Ou seja, você ia dizer algo depois. Então você falou isto. Odeio você. Beleza? Aquele, aquela, aquilo, certo? São usados quando as coisas ou seres estão longe do falante ou do ouvinte. Ou seja, tem duas pessoas, nem está perto de um, nem está perto do outro, está distante dos dois. Né? Ó, aquela obra não
apresenta boa segurança. Aquela bola está longe de nós, ok? Beleza? Vamos para frente, ó. Pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos nós temos aí, que a gente já viu. Este, isto, este, certo? Então, a gente tem um esqueminha aí, ó. Os pronomes, posição do espaço, próximo do emissor, né? O emissor é quem fala, certo? Próximo do receptor, que é o que escuta. Distante dos interlocutores, que é quem fala e quem escuta, ok? Posição no tempo, né? Este, isto, este, esta e isso é o presente. Esse, essa e isso, passado, próximo. Aquele, aquela, aquilo, passado distante. Beleza? Pra frente, pessoal. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Pessoal, os pronomes indefinidos é aqueles que a gente não tem necessariamente como definir, certo? São os pronomes definidos, o nome já está dizendo, né? Pronome definido é aquele que não se refere à terceira pessoa do discurso do modo impreciso, indeterminado, vago ou generalizado ou generalizante, beleza? Então vamos lá. Alguém bateu a porta. Desculpa, pessoal. Quem foi que bateu a porta? Né? Quem foi que bateu a porta? Alguém. Quem foi esse alguém? Você não sabe dizer quem foi o alguém. Beleza? Todos cumpriram sua tarefa. Quem são esses todos? Né? Quem são todas essas pessoas? Ninguém sabe dizer quem são as pessoas, ok? Mas todos cumpriram. Tranquilo? Então, essa forma genérica, certo? Essa forma vaga. E nós temos aí alguns exemplos de pronomes indefinidos, ok? Pode ser alguns, né? Nenhum, todos, muitos, certos, vários, tantos, quantos, tal, diversos, né? E por aí vai. Todos, nada, outrem, né? Cada, quem. Todos esses aí são pronomes indefinidos. Tranquilo? Vamos para frente, né? Certo, certo e qualquer, certo? Pessoal, certo e qualquer, né? A gente tem que ter uma lembrancinha dessas duas palavras aí, que antes de substantivo, pronome indefinido, né? Eles são pronomes indefinidos. Ó. Tenho certo conhecimento de química. Qualquer pessoa é capaz de aprender a ler, certo? Então, esses dois aí vão funcionar como o quê? Como pronome indefinido, ok? Depois do substantivo, eles vão ser o quê? Vão ser adjetivos, ok? Olha, ó. Tenho um conhecimento certo, certo? Aí seria adjetivo, beleza? Ele não sabe de uma pessoa qualquer. Desculpa, ele não passa de uma pessoa qualquer. Esse qualquer aí vai ser o que? Vai ser adjetivo. Tranquilo? Beleza? Então, não confunda as duas coisas para vocês não errarem se por acaso cair na prova, ok? Vamos para frente, ó. Pronomes relativos. Os pronomes relativos são esses que nós não veremos. Esse pronome relativo só vamos ver no sétimo ano. Então a gente vai pular eles, ok? Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos é o que a gente vai ver. São aqueles usados para formulação de perguntas diretas ou indiretas, dirigindo-se à terceira pessoa do discurso. Diz o seguinte, ó, qual é o seu nome, certo? O qual aí é o que? É um pronome interrogativo, ok? Os principais pronomes interrogativos são o quê? Invariáveis, quem e que, ok? Os variáveis, qual, quais, quantos, quanta e quantas, beleza? Exercíciozinho aí, pessoal. Ó, você vai fazer esse exercício em casa. São aquele primeiro que eu passei, esse agora, certo? E esse outro aqui, ó. Ok? E você vai e passa para mim, tá certo? Pois, pessoal, a gente vai ficando por aqui, beleza? Boa noite para vocês. Boa noite, não, bom dia para vocês, né? E até mais, beleza? Na próxima aula a gente faz alguns outros exercícios de revisão. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo de revisão da nossa prova. Então,
assista algumas outras vezes, pause, né, copie no caderno para que vocês possam aprender, tá certo? Valeu, pessoal. Eu vou deixar o slide para que vocês possam fazer a correção do livro de português da página 234 a 236 e da gramática 107 a 109, beleza? Valeu, pessoal. Tchau.